Oi, tudo bem? Vamos continuar nossos estudos de literatura brasileira, seguindo esse livro do José de Nicola, que traz um percurso das origens aos nossos dias, editora Scipione, 1996. Nós estamos agora prosseguindo sobre o romantismo e vamos entrar no capítulo 7, Romantismo Prosa. Esse momento importante aí do desenvolvimento da literatura brasileira, em que os prosadores vão, de certa maneira, copiar ou introduzir essas tendências românticas em nossa literatura nos moldes europeus. A importação ou simples tradução de romances europeus, a urbanização do Rio de Janeiro, agora transformado em corte, criando uma sociedade consumidora representada pela aristocracia rural, profissionais liberais, jovens estudantes, todos em busca de entretenimento. Então essas obras traduzidas aqui no Brasil, obras europeias do romantismo europeu, infiltrava-se na vida social, tanto na aristocracia rural, em que as jovens, as donzelas, os mulheres ou homens do mundo aristocrático consumiam esses romances. Jovens estudantes também se apaixonavam pelos poetas, como nós vimos na geração romântica, como que o Byron, Shelley influenciaram aqui os nossos poetas. Então, além de traduzir, eles liam esses romances, liam esses poetas, e de certa maneira isso foi transformando a nossa sociedade do século XIX, que era imperial. Nós estamos aqui no período imperial. Dom João já tinha partido para a Europa, e aqui nós temos então a proclamação da independência em 1822, e depois toda essa transformação social, urbanização do Rio de Janeiro, os cafés literários, as livrarias, os estudantes de direito, todos influenciados pela cultura europeia, também transformavam a nossa vida cultural aqui no Brasil. Temos também o espírito nacionalista, em consequência da independência política, a exigir uma cor local, uma literatura que falasse da nossa realidade, para os enredos, para as tramas. Então nós temos aqui os escritores na prosa também, olhando para a nossa realidade. Os romances urbanos, por exemplo, do José de Alencar, querem trazer essa sociedade fluminense para a literatura. O jornalismo aqui no Brasil, vivendo o seu primeiro grande impulso, a divulgação em massa de folhetins, vários romances desse período saíram em folhetins, a moda dos romances de Charles Dickens e outros lá da Europa, aqui também, o povo esperava, as pessoas esperavam os romances, os capítulos cada semana, para acompanhar as tramas, os enredos. O avanço do nosso teatro, o teatro nacional. Estes são alguns fatos que explicam aqui no Brasil o aparecimento e o desenvolvimento do romance. Então aqui nós temos, nesse período do romantismo prosa, um boom no romance, Essa literatura aparecendo e se firmando aqui no país. Romances que respondiam às exigências daquele público leitor. Romances que giravam em torno da descrição dos costumes urbanos, ou de amenidades das zonas rurais, ou de imponentes selvagens, apresentando personagens idealizados pela imaginação e ideologia românticas, com os quais o leitor se identificava, vivendo uma realidade que lhe convinha. Então as pessoas liam esses romances, se identificavam com esses heróis, com essas donzelas, com esses mancebos aí da vida rural ou urbana brasileira. Tudo isso foi colocado nesses romances deste período. Entretanto, algumas poucas obras fugiram desse esquema, de seguir o molde europeu, de seguir assim essa literatura quase que de capa e espada, não tanto, mas de tramas envolvendo triângulos amorosos, envolvendo donzelas, heróis, e o nosso herói aqui no caso é o índio. Então o resgate do indígena
como um herói nacional. Isso é interessante observar nesses romances. Então eu quero mostrar aqui alguns romances desse período que trazem para nós os grandes escritores românticos. Vamos lá, o primeiro romance brasileiro foi chamado de O Filho do Pescador. Eu não tenho esse romance. Ele foi publicado em 1843. O autor é um homem chamado Teixeira e Souza. Só sabemos que esse Teixeira e Souza nasceu em 1812 e morreu em 1881. Então esse primeiro romance, O Filho do Pescador, é tido como o primeiro aqui do Brasil. É um romance sentimentaloide, de trama confusa, que não serve para definir as linhas que o romance romântico seguiria em nossas letras. Onde eu quero achar esse romance, porque ele é considerado o primeiro romance, mas não segue ainda as linhas do romantismo, né? Dessa forma, pela aceitação obtida junto ao público leitor, por ter moldado o gosto deste público ou respondido às suas expectativas, convencionou-se adotar o primeiro romance romântico brasileiro, A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Lembra na escola? Sempre aparece esse romance aqui para a gente ler. Foi publicado em 1844, como o primeiro romance brasileiro. Então, o primeiro romance romântico é esse. Mas nós temos um primeiro romance do Teixeira e Souza, O Filho do Pescador. Mas o marco inicial na prosa do romantismo é este aqui, A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, publicado em 1844. Isso é importante você, aluno, saber. O primeiro romance romântico publicado aqui no Brasil é esse, A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo, publicado em 1844. É um romance com todas as características do romance romântico. Tudo aquilo que vai aparecer nos romances, né? A donzela, os jovens estudantes, a boemia, tudo isso aparece aqui, olha. Essa história ela começou num folhetim, como eu já falei, acabou por se tornar um dos famosos retratos dos costumes no Brasil, Império, inaugurando uma tradição nacional no gênero. Vamos falar ainda desse romance aqui no nosso canal, claro, aqui no nosso curso. Eu quero mostrar um escritor francês que influenciou demais os romances românticos aqui do Brasil, que é o Victor Hugo. Então, primeiramente, quero mostrar aqui esse grande romance dele, Os Trabalhadores, ou melhor, Os Miseráveis. Os Miseráveis, que vai mostrar toda a luta do povo lá em Paris, nas comunas, na época de 1800, no século XIX, né? Para tentar, assim, vencer a tirania do imperador Napoleão, acho que é Napoleão III, não sei, não lembro qual Napoleão. Mas é uma época de convulsão social, é um romance romântico. Aqui nós temos várias tramas, né, vários enredos, tudo que a gente gosta tem aqui. Ele lançou também O Corcunda de Notre Dame ou Notre Dame de Paris. Aqui o homem lutando com as forças religiosas, né, contra toda essa tirania também. Ali, Nos Miseráveis, contra a tirania política. Aqui, a tirania religiosa. E aqui um dos livros mais lindos que eu já li na vida, Os Trabalhadores do Mar, também do Victor Hugo. Aqui o homem lutando contra a força da natureza. Então esses romances aqui, eu estou mostrando do Victor Hugo, são romances que influenciaram a escrita dos romances românticos aqui no Brasil. Você se envolve no enredo, você torce pelas personagens, você chora, você ama, tudo isso está dentro desses romances. Antes de mostrar mais alguns livros aqui do romantismo, eu quero mostrar esse que eu achei no sebo daqui de Uberlândia. Tempos da Literatura Brasileira. Que livro interessante, do Benjamin Abdala Jr. e Samira Youssef
Campedelli. Aqui nós temos um estudo sobre os períodos da literatura. De uma maneira tão interessante, por exemplo, aqui, as origens. Vai falar do quinhentismo, 1500, 1601. Temos um documento de época, abrindo o capítulo. Depois, correspondências históricas literárias, que eu achei muito legal. Características da época, o texto falando sobre o quinhentismo, no caso aqui sobre o movimento literário. Depois um estudo crítico dos autores, mostrando os autores do período e quais as obras deles. Depois um quadro cronológico do que estava acontecendo aqui no Brasil e no mundo. Achei isso muito interessante. E esse esquema ele vai percorrer todos os outros capítulos. Por exemplo, quando se fala do barroco, do romantismo, do arcadismo, do realismo, modernismo. Que livro interessante, são comentários lúcidos que eu vou usar também aqui no nosso estudo. Alguns comentários sobre esses romances, sobre esse período, sobre os períodos da literatura. Gostei demais disso aqui, achei muito interessante e é um material que pode ajudar muito, que ajuda muito o estudante de literatura, também um estudioso, que quer aprofundar mais nos nossos estudos de literatura brasileira. Tempos da literatura brasileira. Que livro interessante. Ele veio a calhar muito, principalmente aqui dentro desse contexto, né, de estudos da literatura brasileira. E eu quero até usar aqui, olha, alguns pontos para a gente pensar, né, nesse vídeo aqui sobre o romantismo prosa. E depois eu mostro os livros aqui, olha. O romance. O romance não fazia parte da nossa tradição cultural. Ele ganhou o gosto do público com a incorporação da técnica folhetinesca, aquilo que eu já falei mais atrás hoje ainda, né? Ele foi ganhando corpo aqui a partir do exemplo do que acontecia na Europa. O estudioso Antônio Soares Amora, no livro A Literatura Brasileira, volume 2, ele dividiu a produção romanesca do período segundo um critério temático. E aqui os autores vão fazer essa classificação dos romances desse período do romantismo, uma classificação bem definida. Então nós temos, nesse período, romance histórico, que enquadrou-se no projeto de se caracterizar nossa história, pela reconstituição dos fatos que marcaram a construção da nossa nacionalidade brasileira. Então os autores querem falar que nós também temos nossa história. Então os romancistas trazem essa questão do romance histórico para a literatura. Foram exemplos desse tipo de romance o Guarani, do José de Alencar, As Minas de Prata, também dele, A Guerra dos Mascates, também do José de Alencar, para mostrar episódios da nossa história e registrar isso em romances, né? Depois nós temos um outro aqui do Bernardo Guimarães, Lendas e Romances, História e Tradições da Província de Minas Gerais. Bernardo Guimarães quer incorporar esse romance histórico na literatura. No romance histórico houve a intenção de se estimular condutas no plano do presente, através de exemplos do passado. Mas os fatos pitorescos dessas narrativas tiveram essa função ideológica. Os modelos europeus seguidos pelos nossos romancistas foram Walter Scott, que eu já mostrei, Ivanhoe ou Ivanhoe, o Victor Hugo, Almeida Garrett, que é um autor português, também eu tenho um livro dele aqui, Viagens à Minha Terra, um negócio assim. Alexandre Herculano, autor europeu, escritor português. O Alexandre Herculano tem vários romances históricos, né? Eurico o Presbítero é um deles, para contar a época da invasão da Península Ibérica, né? Depois, um outro tipo de romance aqui no nosso contexto foi o romance de atualidade ou urbano.
A temática dessas narrativas girou em torno de complicações amorosas, cujo pano de fundo foi a cidade do Rio de Janeiro. Foi uma literatura moralista que sugeria imobilismo social. O grande objetivo das personagens centrais era o casamento, como nos romances que eu já mostrei aqui no caso, a Moreninha do Joaquim Manuel de Macedo, essas tramas que acontecem no Rio de Janeiro e sempre envolvendo o amor. A Viuvinha, Lucila, Senhora, A Pata da Gazela, do José de Alencar, são todos romances urbanos. Machado de Assis, embora fosse escritor representativo do realismo, ele apresentou também algumas produções românticas, como Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia, são romances românticos do Machado. E quando a gente fala do Machado, eu mostro, né, os romances românticos do Machado de Assis. Depois ele publica o Memórias Póstumas de Brás Cubas, aí ele vai inaugurar o realismo, mas o Machado tem a sua fase romântica. No entanto, Machado de Assis então já se aproximava do realismo, e assim como um outro grande escritor que é o Manuel Antônio de Almeida, com Memórias de um Sargento de Milícias. Esse romance aqui vai fugir totalmente desse contexto romantismo, mas ele está dentro do romantismo, mas ele tem características já realistas muito fortes. E também um outro, o Inocência, de Visconde de Toné, também um romance que já tem características realistas. Depois o romance indianista, um outro tipo de romance. Então nós vimos aqui já o romance histórico, romance urbano ou de atualidade, que se passam principalmente no Rio de Janeiro, envolvendo questões amorosas, e o romance indianista. Essa temática foi um dos traços distintivos do nosso romance. O indianismo conquistou o gosto do público leitor na segunda metade do século XIX, sobretudo através da poesia de Gonçalves Dias e do romance de José de Alencar. Embora, desde o arcadismo, várias produções identificassem o índio como uma marca nativista própria de nossa nacionalidade. Então o índio é o nosso herói. O mito do bom selvagem atravessou o tempo, mas foi objeto de reflexão social através dos enciclopedistas franceses. Já falei disso aqui no curso. O responsável pela divulgação aqui, no caso, foi Rousseau, o filósofo francês, e os escritores bebiam as obras dele, principalmente as obras chamadas Emílio e Contrato Social, onde o Rousseau expõe os seus ideais democráticos. Nós temos aqui grandes produções indianistas, no caso aqui o Guarani, Iracema e o Birajara, de José de Alencar. São romances indianistas. E o quarto tipo de romance desse período é o romance regionalista. Um projeto de literatura nacional voltou-se para o homem das regiões interioranas. Lá estavam aspectos culturais que faziam parte do Brasil. Algumas regiões específicas do Brasil vão aparecer nesse tipo de romance no romantismo já. A prosa de ficção regionalista constituiu-se num dos aspectos singulares da literatura brasileira, especialmente à medida que foi abandonando o pitoresco e foi se preocupando com questões de caráter mais universal, o que acontecerá depois no modernismo. Nós temos romances regionalistas modernistas, mas com mais caráter universal, por exemplo, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz. Aqui, na época do romantismo, como romances regionalistas, nós temos o Ermitão de Muquem e a Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, o Sertanejo, de José de Alencar, também o Gaúcho, de José de Alencar, são romances regionalistas, Inocência, de Toné, de Visconde de Toné, o Cabeleira e Lourenço, de Franklin Távora, são romances regionalistas. Eu adquiri o Cabeleira, tá por aqui, também são romances desse período. Então é interessante nós termos essa visão, né, do romance dentro da prosa, né, dentro desse movimento romântico. O romance, né, escrita, romance histórico, romance urbano ou de atualidade, romance indianista, romance regionalista. Deixa eu só pegar uns livros aqui sobre esse tipo de romance.
Vou mostrar algumas coisas que eu tenho aqui. Depois, claro que eu vou fazer vídeo sobre cada um desses autores, né? Acordou, meu bem? O Cisco. Então, a Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo, é tido como marco fundador do romantismo, o romance, marco fundador do romance romântico. Depois eu tenho do Bernardo Guimarães, A Escrava Isaura e O Seminarista. Lembra desta coleção nas escolas, quem é mais antigo aí? Eu li tanto isso aqui, gente. Eu quis comprar no sebo aqui só para trazer, né? Da editora Ática, série Bom Livro, edição didática. Eu li esse livro aqui várias vezes, O Seminarista. Que saudade daquele tempo, né? Daquelas leituras. Que legal. Então, o Bernardo Guimarães foi um grande representante do romance romântico. Dele eu tenho esses dois. Estou mostrando o que eu tenho, né? Os livros que eu tenho aqui. Aqui, esse livro totalmente fora da ótica romântica, mas está no romantismo. É um romance de costumes, bem engraçado, por sinal. Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida. Livro interessante. Esse outro que eu li também com muito gosto, era o mesmo tipo de capa. Eu quis relembrar, quero reler tudo isso. O Missionário do Inglês de Souza. Livro muito legal. Antes de passar para o José de Alencar. O Visconde de Toné, Inocência. Também já li várias vezes isso aqui. O Visconde de Toné tem A Retirada da Laguna, que é um romance histórico, trazendo um acontecimento histórico. Quero ler. Esse aqui eu já li várias vezes, mas eu comprei essa edição. Esses aqui eu adquiri tudo agora há pouco tempo. Antes de ontem. Aqui do Franklin Távora, O Cabeleira. Também para ilustrar esse período do romantismo. E agora o escritor máximo desse período é o José de Alencar, né, gente? Eu não vou mostrar em ordem aqui, mas é só para vocês terem a ideia dos livros que eu tenho dele. Se tiver mais algum por aí. Então tem o Machado de Assis na fase romântica, Helena, Ressurreição, que já tem vídeo aqui no canal. Acho que é A Mão e a Luva, Yaya Garcia. Então são esses romances. Depois, quando for sair o vídeo sobre Machado, aí eu mostro quais os romances românticos, quais os romances realistas do Machado. Aqui no período do romantismo, então nós vamos estudar o José de Alencar, que é o grande escritor representante desse período, o Joaquim Manuel de Macedo e o Manuel Antônio de Almeida. E eu estou apresentando esses outros, né, para quem quer ir e conhecer esses outros romances românticos. Do José de Alencar, Ubirajara, romance indianista. 5 minutos, A Viuvinha. São 2 romances aqui. Aqui é uma foto do José de Alencar. Vou fazer um vídeo especial para ele, porque ele é um dos escritores responsáveis pela minha formação de leitor. Então a gente não pode relegar o José de Alencar, né? Nunca. Porque ele faz parte da minha vida de leitor. Iracema, que é um dos livros mais lindos que eu já li na vida, e esse é o livro que eu mais gosto dele. Também um livro indianista. Outro livro famoso indianista, O Guarani, a história do Ceci e da Peri. Tio, que é um romance aí contando a história desta moça. Romance urbano, Senhora. Acho que o Tio também é urbano. Encarnação. O Gaúcho, romance regionalista. Ai, que saudade daquele tempo. O Tronco do Ipê, já li também. Lucila, isso aqui dizem que é a obra-prima do José de Alencar. Esse romance aqui é fantástico. O Sertanejo, José de Alencar. A Pata da Gazela, José de Alencar. Então eu tenho já aqui
Uma biblioteca bem substancial do José de Alencar. Quando eu fizer o vídeo, eu vou mostrar direitinho os outros livros dele. E um outro escritor do período romântico que nós vamos estudar é o Martins Pena. E aqui eu tenho esta edição com 3 peças. O Juiz de Paz da Roça, Quem Casa Quer Casa e O Noviço, que é o teatro aí no período romântico. Destaca-se este escritor, que não é muito falado, mas ele está nos nossos livros de literatura. Gente, o período romântico é muito gostoso. A gente tem que se desfazer de preconceitos. Ah, mas são romances que tem uma escrita antiga. Vamos entrar no contexto, né? Estudar o contexto, século XIX, Brasil Império, estudar a vida dos escritores, sabe? Ver com interesse as tramas, por mais simples que nos pareçam. Estamos acostumados com grandes romances, mas aqui está o cerne, né, o começo de tudo. E para nós, assim, que estudamos, por exemplo, eu estudei em Delfinópolis, Minas Gerais, a professora Neiva Maria Leite incentivava muito a leitura. Então passava na biblioteca, pegava esses livros, então é sempre recordar também esse período, né? Eu acho que a gente se debruçar com amor, com respeito a cada período literário, a cada escritor. Não gostou? Tenha paciência, talvez não é o momento de você ler aquilo, né? Mas como estudante é interessante você encarar com criatividade, com lucidez, com alegria cada período histórico. Eu sou apaixonado por literatura, né? Fico um tempo sem ler o Machado, sem ler o José de Alencar, faz tempos que eu não leio, mas quero retomar, sabe, fazer a suspensão da credulidade, né? Comprar aquela ideia do autor, entrar naquele contexto, descobrir histórias. O que é mais fascinante é isso, né? É descobrir as histórias, entrar em contato com esses textos riquíssimos, estudar a nossa literatura. É importante para o nosso crescimento cultural, para o nosso crescimento intelectual, e ao mesmo tempo despertar esse desejo, né, de sempre estar lendo, conhecendo outros autores. Se eu leio hoje, né, grandes obras, Proust, James Joyce, Virginia Woolf, Shakespeare, Homero, porque eu comecei aqui com o José de Alencar. Então eu tenho um respeito muito grande por eles. Foi aqui que eu comecei, né, com esses autores, com esses escritores, com Tom Neves, Conde de Toné. Eu acabo, mas escreve Taunay, mas lê Toné. Então essas coisas já começam, né, francês. Depois Bernardo Guimarães. Então tá aqui, né, o começo do meu caminho de leitor. Então nós estamos no capítulo 7 aqui, Romantismo Prosa. No próximo vídeo, na próxima aula, vamos estudar então a produção literária, começando com Joaquim Manuel de Macedo, que escreveu a Moreninha, que é considerado o romance romântico inaugural do romantismo aqui no Brasil. Um abraço, até o próximo vídeo.